Olá, eu sou a Tati Bernardi, eu sou escritora, roteirista, colunista da Folha de São Paulo e essa é a 8ª temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, eu converso com os melhores psicanalistas do país sobre vida sexual. Tesão na caixinha, fetiches, jogo de poder. E hoje eu converso com o André Oli Alves. Ele é escritor, psicanalista e pesquisador de cultura e comportamento. Ele também é cofundador do Instituto Float Vibes e co-apresentador do Vibes em Análise, um podcast que faz uso da psicanálise para gerar reflexões sobre o estado atual do mundo e as mudanças do nosso tempo. Nós conversamos sobre a vontade de pegar geral. Será que você tem essa vontade? André, o que é a pessoa que quer pegar geral? O que essa pessoa quer pegar? Dá pra gente pensar, claro, esse impulso a ter muitas experiências, que acho que é bastante característico desse tempo em que parece que a gente trata tudo como um grande buffet de como ou quanto você quiser. Ou a gente Arrasta para o esquerdo, arrasta para a direita. Isso. Mas talvez dê pra gente pensar que cada um vai fazer a sua significação da pegação. Eu não vou me esquivar da pergunta totalmente. Mas tem uma ação dentro da palavra pegação. Agora eu tô fazendo a brincadeira. Tá. Bom, dá pra gente pensar num vetor de turista da cultura, né? Como o Han vai dizer em hiperculturalidade. Que é como se a gente fosse aquele turista de camisa havaiana, sabe? Eu quero passar por tudo, eu quero conhecer tudo, A piada ruim é experimentar várias línguas. Isso. Viajar ao mundo, Exato. pelo mundo experimentando várias línguas. De boca em boca. Isso. Dá pra gente pensar num vetor vingativo, né? Eu quero mostrar pra alguém que eu sou capaz. Dá pra gente pensar numa adolescência meio feia no ginásio. Perfeito. E aí chega na vida adulta, se vinga, né? Agora é minha hora. Agora é a minha vez. Dá pra gente pensar num vetor de abandono, né? Fui abandonado durante muito tempo, ou me senti profundamente desamparada e agora é a hora de distribuir a perda por aí. E não dá pra gente escapar de falar do vetor consumista, né? Eu quero números. Então, aí tem a gente que tá vivendo nessa época de patologizar o tempo inteiro, né? Daí a gente entende que se a gente pegar um DSM, temos pelo menos, pontuamos ali 2, 3 de cada doencinha, né? Então eu me considero no espectro de várias coisas, e principalmente do bipolar, que eu já fui diagnosticada com ciclotimia, que não é bipolar, mas ele é como se fosse um bipolar bem levezinho, né? E a ciclotimia tem as fases mais deprê e tem as fases maníacas. E nas fases maníacas são as fases em que ou eu fico comprando feito uma alucinada, que não é como numa bipolaridade, que às vezes se a pessoa tem uma bipolaridade muito grave, ela realmente causa um problema pra vida dela, né? Compra um helicóptero, sei lá. Claro. Mas eu vou comprar uma brusinha, compro 8, sabe? E também em fases maníacas eu já me peguei assim numa única tarde flertando com 7 pessoas, às vezes as 7 na mesma reunião, por exemplo. Mas no meu caso específico, isso não tem nada a ver com vida sexual. Não necessariamente eu preciso ir às vias de fato. É o impulso ou o vício de um certo flerte, assim, sabe? Sei. Aí não dá pra gente usar o verbo pegar, né? Lembro uma vez escutando o podcast da Laurinha Lero, o Respondendo em Voz Alta, que ela conta que ela saiu com um cara, fez ele rir a noite inteira. E aí pensou, pronto, já peguei, foi embora sem beijar. O jeito que você tá descrevendo, eu penso bastante num campo erótico, né? Da gente expandir o que é vida sexual. Como Sim. você falou, não tem a ver com a minha vida sexual, mas tem tudo a ver com a sua vida sexual. A internet tinha aquele meme antigo muito bom, né? Viciado em seduzir. É isso. E saio da reunião garantida. Mas aí quando eu falo flertar e disse que não tem, falei que não tem a ver com a minha vida sexual, é homem, mulher, é fazer rir. Às vezes é um casal que morre de rir comigo. Ou não morre de rir, mas fica incomodado com alguma coisa que eu conto da minha vida. Eu percebo que eu causo alguma coisa ali. Mas essa necessidade de me doar como um entretenimento 24 horas por dia. Isso é muito cansativo, mas eu acho que tem a ver com o pegar, a necessidade do pegar, sabe?
Aí nesse sentido eu fico pensando em pegar o olhar do outro, né? Uhum, Convocar o olhar do outro pra você e enxergar o que que o outro tá enxergando. E sim, aí esse lugar é muito sedutor, né? Viciante até. sim. Porque de alguma forma tá aí fazendo algum tipo de posição que te interessa, né? Uhum, Eu sou capaz de mobilizar o seu olhar. sim. Acho bem característico do nosso tempo, inclusive, Tati. Acho que tem uma dimensão bastante humana, nisso que a gente tá falando, e muito clássica. Mas também tem uma dimensão curiosa que é essa de qual é o tamanho da arena que cada um de nós consegue sustentar. É muito bom esse caos de 7 pessoas, né? E nesse momento você é a dona do show, né? Uhum, É sim, você que tá ali. sim. Todo mundo te quer. E talvez, aqui sendo um pouquinho selvagem, é um ótimo jeito de te colocar numa posição que é você escolhe. Uhum. Parece o The Voice, Nossa, né? ele faz uma voz sensual pra falar: "Você escolhe". Mas tem uma coisa que uma vez uma amiga minha me falou, a gente estava num jantar, e eu cheguei num dia um pouco mais maníaco, e agora eu tô obcecada com esse diagnóstico da ciclotimia. E eu cheguei contando mil histórias e me expondo ao ridículo, sei lá, porque eu tenho esse prazer tão gigantesco em me expor ao ridículo, e as pessoas riem, e foi aquele entretenimento, né. E as pessoas começaram a ir embora. Eu já estava de saco cheio, já queria ir embora, e queria que todo mundo fosse embora, até porque eu fico exausta. E uma amiga falou assim pra mim: "Você tá meio triste", uma amiga que me conhece há 20 anos. Eu falei: "Ah, acho que eu tô meio cansada". Ela falou: "Não, sabe o que eu acho que é? Porque eu tinha acabado de me separar", e ela falou assim pra mim: "É que daí na hora que as pessoas vão embora, elas vão embora com a família. E eu acho que você fica triste, como se fosse a solidão do palhaço". Faço todos rirem e quem me faz rir, sabe. Quem Aí eu faz o falei: palhaço "Porra, rir? também sacanagem, né, acabei de me separar, você vem com essa". Mas é como se eu sempre pegasse algo que depois me faltasse. Esses dias o meu analista fez meu analista é brilhante, um beijo pra ele, não sei se ele me escuta. Pra sanidade mental dele, acho que não. Mas ele quer dizer, ele me escuta muito, né, só no Hum, podcast que não. E eu falei assim pra ele: "Cara, eu vivo na dúvida entre namorar um cara bem família, assim, bem grudado em mim, e um livrão, sabe, um cara livre, um livrão". hum. Aí ele falou pra mim: "Por que que você acha que você precisa não estar com alguém pra escrever um grande livro?". Olha, esse analista, eu estava falando de um cara livre, só que eu falei um livrão. Muito bom, Não é muito bom? muito bom. Esse aí, um beijo, não darei nome, porque eu não quero ele com muitos pacientes, quero horários pra mim. Ah, olha lá. Pegou, Hum. pegou o pegar. Sei se é tão livrão assim, né? Mas é um livrão pra aprender. Capturar. Capturar. Mas tem uma coisa curiosa nisso que você tá falando, né, Tati? Que é quem disse que você sabe quem te faria se apaixonar, né? Tem uma coisa que me incomoda muito, que é isso que você falou, né, que quando eu tô numa mesa tentando capturar a atenção das pessoas contando minhas maluquices, é como se eu pudesse escolher, né, Uhum, se tem 7 pessoas me olhando, mas muitas vezes eu me pego num lugar de a pessoa certa é a que vai me escolher. E eu fico num lugar mais passivo, e esse lugar é tão incômodo pra mim, ele é tão o oposto do que eu sou na vida profissional. Eu sou um pouco às vezes eu me pego um pouco donzela, e esse lugar é um lugar horroroso pra mim. Um lugar de objeto, né, alguém vai me pegar. uhum. Só que ele é um lugar de tesão pra mim, sabe. Eu não sei, como se eu ficasse na expectativa de uma atitude, como se eu tivesse: "Olha, eu tô exposta, tudo que eu tenho pra falar num date eu tô falando em colunas, em Uhum. podcasts, então, se você for gostar de mim, já é pra gostar. 10 anos eu tô aí contando quem eu sou pra você", sabe, um pouco assim? Eu fico na expectativa de alguém que já vai me ligar e falar: "Então, eu tô analisando você há 10 anos, vamos ficar juntos para sempre?". Isso eu tô te falando uma grande maluquice, tá, não é como opera conscientemente no dia a dia, mas tem uma coisa que como se eu tivesse falando, falando, falando sem parar nas crônicas, nos podcasts. Porque eu tô falando com essa pessoa, eu tô me comunicando com essa pessoa há 20 anos. E eu não sei quem é essa pessoa, entendeu? Então, é meio que eu tô chamando essa pessoa há 20 anos. Então, ela que tem que aparecer e falar: "Eu escutei", entendeu? Olha a cara de analista dele, Jesus! É, mas Tati, será que
a pessoa tá interessada ou vai se interessar exatamente pelo que você tá colocando no palco. Porque essa é uma das armadilhas do amor, né? Ou Uhum. do enamoramento, de alguma forma. Que é a gente achar que o outro tá interessado só na nossa performance. Quando muitas vezes o outro se interessa exatamente pelo que tá na coxia. Total. Pelo que tá no bastidor ali, que quase ninguém vê. Uhum. Então é como se fosse, você tá chamando, mas talvez esse outro venha porque tá querendo outra coisa do que o que você tá Uhum. dizendo. Uhum. Escutar outra coisa, enxergar outra coisa. E não sei, né, mas dá pra gente pensar bem Freud agora nesse momento, mas tá falando tanto pra esconder o quê, né? Exato. Eu lembro quando eu lancei o Depois a Louca Sou eu fiquei muito irritada. Calil me entrevistou, Ricardo Calil, grande, maior documentarista do Brasil. E ele falou: "Caramba, você escreve um livro que você se expõe tanto, né?" E na verdade, isso tudo aqui é pra esconder o quê? Eu falei: "Ah, que raiva dessa pergunta, sei lá, eu espero fazer 16 anos de terapia, eu volto aqui, né?" Uhum. Então é o exagero pra esconder a normalidade, porque na verdade, né, o livro Depois a Louca Sou Eu, sobre crise de ansiedade, é o que estava todo mundo passando, tanto que foi um best-seller, eu achei que ia ser uma coisa nichada que 10 pessoas iam comprar, eu falei: "Mas eu vou escrever", sabe. Então acho que esconde uma normalidade, sabe, porque eu acho que o normal é muito banal, eu tenho um pouco de medo de ser banal, sabe. Mas ao mesmo tempo você é muito boa em denunciar a banalidade, né? Sim, A sua amiga catou isso nesse jantar, né? Em que você vai lá e faz um show e ela no final fala: escuta, isso aqui que ninguém viu, mas sim. eu vi, E e por agora isso que eu você sou tua e amiga. agora que você tá triste e vai embora sozinha, tomar um negocinho pra dormir? Meio selvagem ela Foi foi. selvagem em todos os Podia aspectos. ter sido um pouco menos silvestre, Sim, talvez. sim, menos cotovelo no olho. Mas você sabe que eu fiquei pensando, Tati, nisso que você estava dizendo, que é na pegação. Tem um vetor que eu acho muito curioso, que é um vetor meio repetitivo, até meio redundante, sabe? Essa imagem que você abre quem a pessoa segue nas redes sociais, ou mesmo o Tinder de alguém, e parece aquele mar de mesmice, sabe? Sim, Fábrica de clones. Quantas sim. pessoas aparentemente iguais alguém é capaz de se interessar. E parece que tem um super investimento nosso, como sociedade, como culturas, em ficar no controle, né? De quem eu desejo, do tipo de pessoa que eu A gosto. repetição se diz, por exemplo, a pessoa que namora 9 vezes um cara que é igual ao outro, igual ao outro, igual ao outro. Vou apelar. Leonardo DiCaprio. Sim, é sempre as mesmas Sabe modelos. essa conversa clássica de que, Sim. nossa, mas quantas pessoas meio parecidas essa pessoa é capaz de se Uhum. interessar? E eu fico bastante intrigado com tudo isso, porque pra mim tem talvez um cheirinho de mania no ar, Sim. de controle absoluto do objeto, ou dos objetos, eu controlo todas as condições, tem que ser exatamente desse jeito, tem que preencher uma receita, um roteiro muito restrito, muito estreito, de como tem que ser, Uhum. senão não vai dar. Uhum. E aí é meio compulsivo ou gozoso nesse sentido também, que aí é, bom, aí eu só vou pulando de um pro outro como se fosse tudo a mesma coisa, sem necessariamente me abrir ou ter que me abrir pro radical desconhecido que é o encontro com o outro. E aí, tanto faz, você acha, se é a pegação desenfreada do uma pessoa por semana do, sei lá, do Tinder, do, Bumble, do Grindr, ou se é aquela pessoa que namora em série e, sei lá, cada namoro dura 6 meses, 1 ano e pulou de um para o outro, tanto faz. Esses 2 exemplos estão nessa repetição. Pode ser, né? Uhum. Pode ser. O nosso vetor consumista, ele é bem bom da gente prestar atenção. Quase assim, tá tudo bem se tá há 10 anos namorando 3 meses em 3 meses e nunca ficou sozinho na vida, tudo certo também. Se tá funcionando, quem sou eu? Uhum. Mas, vamos lembrar o que é um bom consumidor, né? Um bom consumidor não é só quem compra demais. Um bom consumidor é quem descarta frequentemente. Uhum. Porque é isso que faz, vou abrir aquela aspa, a economia girar. Sim. E aí, não é à toa que a gente vem se queixando tanto de ghosting, de paixões bloqueadas, de benching. Porque a gente anda muito bom em descartar, Uhum. e a gente tem que descartar numa velocidade tão alta que não dá nem tempo de simbolizar, né? Só joga fora mesmo. Sim. Da mesma forma que só pula pro próximo. Acelera, a fila anda e aqui atrás tá uma loucura.
Faz sentido? Faz sentido. E o que seria uma pessoa, que talvez seja o meu caso, que é absolutamente inapta para descartar, mas quer descartar e aí faz de tudo para ser descartada? Um beijo para mim! Parabéns, 45 anos de idade, fazendo a mesma coisa que fazia com 18. Eu vejo que a coisa não tá boa. Eu começo a ficar com o saco muito cheio. Aí eu faço Cheio do quê? Cheio de incômodo, cheio de vontade de ficar com outra pessoa e não com aquela, cheio de… Começo a não suportar a presença, não suportar o que fala, não suportar o que faz. Cheio de mim, cheio de ausência do outro, cheio do que eu esperava e vazio do que foi dado a mim. Eu já fui pro cheio bom. Eu já fui pro cheio positivo. O que mais podia assistir? Eu gostei de você parar aí no cheio. Vamos ligando os pontinhos, né? A banalidade te incomoda. A repetição, o papinho furado, a pessoa que tá presa, sei lá, numa repetição eterna, e eu vejo que a pessoa tá fazendo tudo errado, e eu, eu tenho uma coisa nos meus relacionamentos que eu só consigo ficar com a pessoa que puder suportar o que eu tenho a dizer pra ela em relação a ela própria. Porque talvez eu tenha sido criada assim. Eu vinha com umas coisas muito fantasiosas e minha mãe falava… Não, sabe? Tinha uma coisa muito agressiva de… Você não vai ser uma trouxa, entendeu? Você tem que… Você quer ser escritora? Então não me venha com um sonho. Vai ganhar dinheiro como escritora, entendeu? Tinha uma coisa assim de… Você não é herdeira, você não vem de família com grana. Não venha sonhar muito perto de mim. É o que é e faça pra ser. Pé no chão, entendeu? Uhum. Arrumo namorados em série, que são grandes sonhadores e pouco… executores, em série. E acho estranho eles namorarem justo comigo, que sou a doida dos projetos, né? Eu invento 10 coisas e boto 9 no ar, né? Não sei como, não durmo, tô com fibromialgia, enxaqueca. E aí eu não consigo não dar real. Eu não consigo não fazer com a pessoa que minha mãe fez comigo, entendeu? E talvez isso seja violento, e eu já fiz isso com várias pessoas. Mas é como se tivesse uma coisa assim, eu só vou suportar ficar com essa pessoa se essa pessoa suportar ficar comigo, porque não vai ser, eu não sou a sonsa, eu não sou muito feliz. Que tá esse episódio? Agora vai entrar a vinheta. Eu não sou leve, parem de querer mulheres leves, seus bostas. Ô Tati, mas não sei… Eu entendo de onde tá vindo o lance de todo mundo só quer pessoas leves. Isso na clínica, nossa… Que inferno, né? Bastante recorrente. Que relação merda, né? Com uma pessoa leve. Não, que não relação, né? Que não relação. Porque você falou isso um pouco do desejo, né? E você falou um pouco das pessoas, o que elas vão querer, o que você vai querer. Mas tem uma limpeza do desejo que parece que foi promovida nos últimos 10 anos que eu acho muito maluca. Como se o desejo não tivesse muito mal acompanhado, no sentido de mergulhado em afetos negativos. Desejo tem a ver com inveja, asco, repulsa, vontade de devorar, ciúmes, um monte de coisas que tem um potencial destrutivo. E aí a pessoa prefere ficar meio distante disso. Eu não me interesso por isso, não pode ter. Tem a sujeira do desejo, né? Tem muita sujeira. Tem vergonha, tem culpa. Esses afetos são de alguma forma, inclusive fundadores, pistas pra gente. Quer uma pista melhor do desejo do que a inveja? Perigosíssima. Sim. Tem uma borda destrutiva na inveja que a gente tem que sempre estar de olho. Mas assim, se tá invejando algo, tem fumaça aí. Deseja, total. Tá querendo alguma coisa aí. Agora, pegando o teu ponto, não sei se tá todo mundo interessado só na Tati feliz. Você interessado na Tati triste, ligue agora para… Se ligar agora, vai ganhar ainda um exemplar do livro. Vai, com Depois a Louca Sou Eu. Depois a Louca Sou Eu, autografado e com beijo de batom. Muito bom. Você acha que o pH geral do homem é diferente do pH geral de uma mulher? Acho que pode ser. Acho que pode ser bastante diferente. Principalmente se a gente pensar, claro, em como
os roteiros de gênero desempenham um grande papel, né? É impressionante como a gente fala tanto e discute tanto sobre tantas ondas do feminismo, tantas conversas a respeito de derrubar o patriarcado e tal, e quantas mulheres a gente escuta, não só na clínica, mas também nos seminários, também nas intervisões, nas supervisões, que é assim, olha, não aguento mais esse cara porque ele não me pega de jeito, porque ele não faz comigo o que eu gostaria que ele fizesse. E é um assunto delicado, a gente tá andando em gelo fino, tendo essa conversa publicamente, quero dizer, mas ao mesmo tempo, as dinâmicas de poder e a agressividade, que é outro ponto que eu acho que você trouxe muito Que é bem. muito necessário, mas a gente tá com medo deles, né? Muito apavorados de como é que a gente traz isso à tona e não escorrega para um lugar de opressão, de abuso, ainda mais num país que é radicalmente conservador, cada vez mais evangélico, muito cristão. E que tem muita mulher que de fato sofre violência e Etc. abusos, né? Então tem que saber. Precisamente. Então, a pegação vai passar por isso também. E aí tem um fator que eu acho legal da gente trazer para nossa conversa, que é, não sei se você leu aquele livrinho livrinho no sentido de que ele é fininho, ele é rápido, mas eu acho ele um livrão, da Mia Srinivasa, chamado Direito ao Sexo. Não li. Eu acho um livro fabuloso, em que ela estabelece esse fator fuckability como algo que vem guiando bastante as relações e inclusive as dinâmicas de opressão, se a gente pensar nas políticas da sexualidade, né? E como o fator fuckability é basicamente qual que é a sua capacidade de conseguir encontros e relações íntimas sem necessariamente ter que pagar por isso. E quanto que você confere de status ao outro quando o outro se deita contigo. Quase assim o capital sexual, pegando a teoria do Pierre Bourdieu, do sociólogo francês. E tudo isso está muito construído de alguma forma, e as distorções e as opressões vão determinar o fator fuckability. Então, se você tem o rosto assim, pesa tanto, é mais forte, é mais magro, enfim, é de uma cor. Mas o fuckability é eu sei o meu valor e aí este meu valor em quem eu vou colocar, ou eu tenho valor a partir do valor dos outros. Então, se eu pego um rosto assim, numa altura assim, numa idade assim, isso agrega valor pra mim. Exato. É a segunda opção. É a segunda opção. Tá, Abre o TikTok. entendi. Eu tô aqui me ofertando e me mostrando como o meu valor é alto. E aí a gente vê que tem uma diferença na forma como os homens são valorados e as mulheres são valoradas. E como isso ainda desempenha um grande papel nos roteiros eróticos que a gente tem enterrados debaixo do nosso tapetinho da censura, né? Eu nunca vou esquecer um date que eu tive há um tempo atrás. E aí o cara falou uma frase que na hora eu brochei eternamente, assim, eu tava tão animadinha. E tem um problema que acontece comigo. Esse episódio é um episódio que, enfim, tô aqui me abrindo. Você é foda, hein, André? Isso é um analista. Você que pediu. Eu pedi. Eu te ofertei. Ofertou. Falei, olha, a gente pode vir, ter uma conversa apaisana. Não, tá rolando tô me entregando aqui. Tem uma questão que acontece comigo que já rolou em alguns dates, assim, que o cara é, sei lá, um advogado, um arquiteto, um engenheiro, e de repente ele fala, lê um texto meu. Sei, tem alguma coisa de achar que vai sair com um escritor e vai virar um escritor. Você falou do fuckability, eu lembrei. É o valor agregado de alguém racionalmente e não porque você não aguenta ficar longe da pessoa. Já aconteceu isso comigo umas 2 vezes, sabe? Transacional, puramente transacional. Assim, vai ser bom pra mim ficar um tempo. Eu tô meio travado e você é, sei lá, meio criativa. Vai ser bom pra mim ficar um tempo com você. Como se eu fosse um curso que a pessoa compra ou uma viagem. Um coach, sei lá. Talvez tivessem jeitos mais… Ele era escritor ainda, né? Não, não ele era necessariamente. um cara do marketing, assim, que acho que tinha pretensões. E tava bem errado nas pretensões, porque ele tinha pretensões jornalísticas, nem jornalista eu sou, sabe? Enfim, um beijo pra ele aí, bacana, bem bonito, mas bobo. Mas tinha um jeito. Mas é isso, né? É um pouco… Sei lá quem é esse senhor, né? Nunca escutei ele na vida e tal, Sim. mas…
Tem um pouco essa cola entre cultura do desempenho e relações. A gente Sim. confunde um pouco intimidade com mercado, né? Total. E aí vai entrando nessa de o que vai fazer bem pra minha carreira, o que vai ser bom eu postar, o que tipo de união vai me trazer Nossa, aí ganhos. lembrei agora. Você vai falando, eu só vou lembrando. Aí tive um caso uma vez com um cara que era meio da política. Aí eu lancei um livro infantil. E eu falei pra ele, vai lá no meu livro infantil, tirando sarro, né? Porque, enfim. E aí ele falou, não é engraçado não. Ia ser muito bom pras minhas redes sociais. Porque ele tava numa época de campanha. Um beijo aí pro político. Putz. E ele achou que ia ser bom para as redes sociais dele num livro, um lançamento de livro infantil. Aí eu desconvidei. Mas é isso que você tá falando, né? É o Você mandou bem aí. é workability. É bem isso, né? Que loucura. Saudade de quando eu era usada por causa do meu corpinho. A página inicial dos aplicativos de relacionamento. Eu queria fazer um parênteses rápido, porque eu tenho sido bastante cancelado por causa desse assunto. Mas aplicativos de relacionamento têm várias questões interessantes. Para muitas pessoas são talvez uma das únicas fontes de conhecer outras pessoas que tem um pouco mais a ver, que sejam, por exemplo, LGBT, numa cidade menor ou num lugar um pouco mais distante, afastado, enfim. Então tem as suas características positivas, mas ao mesmo tempo, vamos lá, gente, vamos trabalhar com ambivalências. Na internet a gente não gosta muito, mas a gente é ambivalente. Sim. Agora, essas primeiras páginas, né, o perfil dos aplicativos de relacionamentos, eles parecem currículos atualmente, Total, né? total. Tem no TikTok várias dessas falas ou desses vídeos até tirando um pouco de sarro disso, né? Que é quantos perfis que vem assim, tudo que eu não tolero. O tipo que de eu mulher quero. com quem eu não saio. O tipo de homem que eu não aceito. Gente, é um delírio. É um delírio. Isso é um delírio. Porque nesse sentido, aí a gente tem que pensar muito. A Eva Iluz, né, a socióloga, vem estudando isso há pelo menos 20 anos. Qual que é o efeito? Vamos pensar, os aplicativos fazem parte das nossas vidas faz pelo menos 20 anos. Né, os apps de relacionamento. Sim. Que eu não gosto muito desse título. Eu prefiro chamar apps de conexões. Porque relação mesmo… Tem números deles próprios, né? Dizendo que as pessoas estão menos interessadas em manter conversas e muito mais interessadas em ficar passando pra esquerda ou pra direita. Como se fosse um jogo. Sim. Mas tem esse discurso do em busca do match perfeito. Como se o trabalho relacional fosse exatamente achar a pessoa ideal para você. E aí felizes pra sempre. E a gente sabe cá entre nós que o trabalho começa exatamente quando se encontra. É aí que o negócio vai começar a ficar complicado. Eu tenho realmente uma coisa, assim, quando eu tô numa relação que começa a dar errado, eu penso, é agora que vai dar certo. Muito bom. Eu falo, é agora. Encontramos onde a gente se odeia, e a partir daqui é que a gente vai crescer e ficar junto. Só que a galera é fraca. Um beijo aí pros últimos 27 que foram fracos. Eu acho bom dar errado, pra poder sair dali junto. Precisa dar errado. Precisa escancarar, precisa dificultar. Não dá pra só felizes pra sempre, porque a vida não é isso, né? Sim. Freudão nesse sentido, né? Condição Mas geralmente humana. são as pessoas que querem uma vida feliz, né? Que não batem de frente com as questões delas, né? E aí tem algo… Na clínica de casais é impressionante como isso é presente, né? Mas tem algo de um temor do conflito. De que se conflitos muito frequentes se apresentam, é melhor sair fora agora. Só que o conflito é sempre uma oportunidade de transformação de um vínculo. Mas são pessoas que, se a gente olhar, estão há 20 anos sem transformar nada na vida. E estão ok com isso. Quer dizer, não sei se estão ok com isso. Não sei se dá pra ficar muito ok, porque o real morde, né? Sim, o real morde é uma frase muito boa. Você sabe que a gente tava no verbo pegar, e aí eu pensei em duas coisas, né? O não me pega de jeito, que você falou. E tem também o… Parece que a pessoa tá com mau contato, não tá pegando. Sabe? Eu pensei em algumas relações assim que eu tive. A pessoa era eu não quero falar objeto, porque, enfim. Uma coisa. Uma coisa que não pegava no tranco. A pessoa não pegava, entendeu?
E tava tudo ali, né? Fez todas as faculdades, teve todos os incentivos, trabalhou nos melhores lugares, tinha total capacidade pra… Eu lembro de um namorado que eu tive há muito tempo atrás, antes de ser casada, há 15 anos atrás, que eu olhava e eu pensava, gente, tá tudo ali. Só que a pessoa é desligada da tomada. É um aparelho desligado, é um aparelho de última geração que não pega. Tipo, a internet não pega, ele não pegava, entendeu? Sim. E aí você falou que tem essa reclamação na análise, né, dos analisandos de que fulano não me pega de jeito, né? E a gente passou por toda a questão das discussões tão importantes do feminismo, mas que tem essa coisa que tá um pouco higiênica demais, né? Não dá pra limpar. Tem uma coisa inerente às relações que é essa agressividade, mas também é esse pegar que você tá falando, né? Que é energia, é libido. Uhum. Assim, me dá um pouco de furor, Sim. né? De intensidade. O erótico é isso, né? Quando a gente fala sobre a morte de Eros, por exemplo, é um pouco nesse sentido. Quando a gente vai arredondando os cantos de tudo na sociedade, achando que a gente precisa criar um mundo sem fricções, a gente tá tirando da conta o fato de que a gente precisa das fricções, a gente precisa dos obstáculos, inclusive. Você tem filhos, sabe do que eu tô falando. Você diz pra criança, isso não pode. Ela fica louca. Sim. Nossa. Sim. Agora? Não, agora, querida. E quantas coisas a gente faz na nossa vida exatamente motivados por isso? Então tem uma demonização do fracasso, ou mesmo um pânico do que é muito desconfortante, apesar de tantos posts sobre zona de conforto. Sim. Mas que no final das contas são motores, né? São combustíveis muito poderosos para fazer a coisa funcionar. Isso que você tá falando de não pegar no tranco, eu leio de um jeito que é… Bom, tem uma diferença entre a imagem de que alguém é perfeito pra mim, ou funcionaria, ou a gente é um ótimo match, e a experiência concreta daquilo, em que tem que ter falta, em que a gente se apaixona pela falta. E quando sexualmente é a maior pegação da vida e no resto todo a coisa não pega? É um pega-pega. Porque tem isso, né? Tem. Às vezes a coisa não vai pra frente, você vai jantar com a pessoa e a conversa não pega no tranco. Mas sexualmente você fala, acabou isso aqui, eu nunca mais vou ter um negócio desse. E aí faz o quê? Pergunta de $1 milhão. Essa é de $1 milhão. Que a questão é, bom, quanto você vai investir nisso aqui? Investir energia mesmo, né? E se dedicar a esse negócio e ver se a gente consegue ir criando aí umas pontes. É uma sacanagem da vida, né? Porque aí também tem aquela pessoa que, puta, é tudo perfeito com a pessoa. E você vai transar, não tem tesão nenhum. Que inferno que é a vida. A galera da não monogamia tem uma solução mais criativa pra tudo isso do que essa que a gente vem insistindo há 2000 anos, pelo menos. Que é curiosa, né? Que é, e se a gente deixar de tentar saturar tanto uma única pessoa? Que é isso que a gente vem fazendo. Sim. Uma única pessoa tem que ser responsável por todas as áreas da nossa vida. Porque amigo é isso, você tem 30, cada um… Exato. Vai ser bom pra você num aspecto, né? Eu tenho o da fofoca, tenho quando você tá querendo se matar, tenho o que é ótimo viajar junto, porque resolve tudo pra você. E é difícil a gente se manter interessado pelo mesmo amigo o tempo todo. Não, você dá tempo de amigos, né? O tempo inteiro. Exato, e nas relações mais íntimas, né? Pensando aí nesse recorte romântico, erótico, sexual. Bom, talvez às vezes a gente precisa também dar um arzinho aí, né? Intervalos. Eu lembrei de uma outra frase que eu ouvi de um analista meu, que deixou de ser analista justamente porque me contava a vida toda dele. Que não é o atual, que é maravilhoso. E uma vez ele falou uma frase pra mim, ele disse assim… Tava reclamando da minha vida amorosa. E ele falou pra mim, eu gosto de relações amorosas que passem por uma frase que eu ouvi aqui no consultório, que era a frase, eu gosto de um homem que acaba comigo. Ele acabou comigo, tem essa frase, né? Como é que foi ontem à noite? Vocês transaram? A gente transou. E aí, foi bom? Foi maravilhoso. Ele acabou comigo. E isso é uma frase de agressividade, que é aquilo que a gente estava falando, né? O acabou comigo, a pessoa sorrindo, é uma boa transa. O acabou comigo, a pessoa chorando, ela levou um pé na bunda. Ou o cara falou algo que destruiu o ego dela. Ou sofreu alguma violência. Então tem toda a parte negativa do acabar, né? Mas a gente tá falando desse de pegar, né?
E aí tem essa quando é feliz, né? Quando é um acabou comigo porque o sexo foi muito bom. Você saiu, é como se não… Toda aquela energia que fica ali te angustiando, que não tem pra onde ir, ela cessa completamente. Aquele momento da morte, do alívio, né? Acabou com você. Isso. Acabou com qualquer desejo, você pode ter paz. Voltei para o verbo pegar. Muitas vezes a gente quer que peguem a gente justamente porque a gente não se aguenta mais. Me pega e me leva embora. Me tira de mim, né? Esse é título de livro, hein, Tati? Me tira de mim, me pega e me leva embora. E aí, nesse sentido, acabar comigo, que é um pouco o que as pessoas, né? Falar as pessoas como se eu nunca tivesse feito. Que é um pouco o que a gente faz quando a gente fica entorpecido. Ou por um ansiolítico, ou por uma droga, sei lá. Que é tipo, eu não aguento mais a minha cabeça. Então, me dá um negócio pra eu desligar a minha cabeça. Me dá corpo. É. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando o sexo ou a sexualidade entra num caminho muito masturbatório. Aí, enfim, se a gente fosse um lacaniano aqui, seria mais radical, talvez, pensando o sexo não existe, a relação não existe, enfim. Sim. Mas tem algo da corporeidade que ela é muito interessante pra gente aliviar as tensões, né? Pra gente conseguir sentir o corpo, pra gente conseguir pensar com o corpo junto com o outro. No lugar da mente soberana que diz o que tá certo, o que tá errado, o que eu Nossa. gosto, o que eu não gosto. Acabei de ficar deprimida. Pelo amor de Deus. Eu tô muito tempo sem transar, não paro de pensar, gente. Me tira desse lugar aí, alguém. Alguém, por favor. Total, me dá um corpo. Me devolve pro meu corpo e me dá o meu corpo, né? Tem uma dança que dá pra gente fazer bem Winnicott nesse sentido, que é a gente pensar em falso self e verdadeiro self, né? Winnicott tem essa ideia que eu acho muito boa de como a morada do falso self é a mente hiperdesenvolvida, muito saturada, enquanto o verdadeiro self tá um pouco mais… Claro, não são ideias necessariamente opostas, tá? Mas tá mais distribuído pelo corpo, né? Tem um pouco mais de corporeidade. Tem um pouco de… Até porque tem sintoma no corpo, né? E o verdadeiro self é sintoma puro. Também, né? Então tá aí, tá correndo, né? Algo um pouco mais biodinâmico pra gente deixar assim. Pro Lacan seria o real, né? O real do corpo, O real né? do corpo. Aí a gente entra num capítulo muito importante, né? Que é precisa de corpo. Então toda essa história de essa pessoa, ela é perfeita porque aqui tá dizendo o press release que eu recebi da pessoa de como ela é e o que ela gosta e o que ela quer na vida. Bom, mas até chegar na corporeidade… Nem dá tempo, né? Você fez aquele episódio lindo sobre a solidão gay. Nem dá tempo, né? Porque ali é só… O que tá em jogo ali? Ali é pegar, e não é nem pegar por uma semana, né? Às vezes é pegar por 40 minutos. Aí tem uma questão que o Lucas Littke e eu, a gente vem trabalhando um pouco Vibes em análise. no Vibes em Análise e em outras coisas que a gente tem escrito, que é um pouco essa ideia do que vai sendo feito quando a gente fica tão dependente dessa lógica do match perfeito e principalmente da imagem do sujeito. A imagem no sentido de que eu tenho que ser isso. E a gente tem sempre que lembrar que a subjetividade, ela tá exatamente no intervalo entre a imagem do que se acha que tem que ser e o que se é. Quando a gente vai saturando a imagem, ficando muito preso em tem que ser assim, só pode ser daquele jeito e o corpo tem que ser assado, ou beleza significa isso, a gente vai tendo uma relação muito descorporificada, inclusive, com a sexualidade. É quase uma espécie de objetificação projetiva. Em que eu me transformo num objeto radical e eu não consigo, inclusive, dar acesso pro outro. Deixar o outro entrar, porque aí é muito narcisístico nesse sentido, né? Ou narcinismo, né? Narcisismo é muito bom. Em que tem um desprezo aí dentro também. Em que aí se autoriza, inclusive, descartar o outro como se fosse lixo. E descartar a si próprio como se fosse lixo. Partes de si, inclusive, como se fosse lixo. Porque se o outro não me serve, eu também não sirvo pra ninguém. Exato. O que a gente escuta bastante na Clínica da Solidão Gay? Bom, é uma experiência de inadequação muito insuportável. Eu não sirvo pra ninguém, eu não sirvo pra nada. Eu não estou do jeito que eu deveria estar. E aí eu vou, tentar todas as alternativas possíveis. E o resultado disso é uma história que não acaba bem. Eu fui numa endocrinologista e
E ela falou pra mim, a gente ficou amiga, conversou sobre várias coisas, e ela falou pra mim que ela tá muito preocupada, que tem um nicho. Porque eu falei pra ela, as mulheres estão tomando, tem esse chip da beleza agora, né? Uhum. De testosterona. E eu falei, isso tem que tomar muito cuidado. Ela falou, não, é um absurdo, porque assim, se a mulher precisa de reposição, a gente faz 800 exames e faz isso com muita cautela. Mas tem médico que dá o chip da beleza sem pedir nenhum exame. E a mulher começa a tomar testosterona. Eu falei, isso é um problema, né? Ela falou, olha, Tati, eu vou falar uma coisa pra você. E eu tô mais preocupada com os homens gays. Ela falou, você não tem noção a quantidade de homem gay que vem aqui, corpo saradíssimo, e fala pra mim que precisa de testosterona. E eu digo, não posso te dar, teus exames de saúde dizem que você tá no limite do limite. E eles respondem pra mim, não, eu preciso estar no shape do jogo que eu tô, senão eu prefiro morrer. Ela falou, vai ter muita doença dentro desse nicho de homens gays obcecados pelo corpo perfeito. Ela falou, eu tô mais preocupada do que com as mulheres. Assim, Tati, pra abrir essa conversa, acredito bastante que cada um faz o que quiser com o seu corpo. O Preciado tem um livro maravilhoso sobre isso, chamado Texto Junk, inclusive. A questão é quando a gente vai afunilando a existência de, aspas, homem gay, a ponto de parecer que só cabe isso. Ou que tem que ser desse jeito pra ser uma subjetividade desviante. Dá pra gente fazer uma temporada inteira sobre esse significante que anda muito mobilizado nas redes, que é o gay padrão. Mas o que você tá falando, e me parece bastante importante da gente pensar, o Lucas e eu, a gente tem 2 episódios inteiros sobre isso, que é o Solidão Gay, parte 1 e parte 2, é quando que esse roteiro tão restrito, essa imagem tão aprisionadora em muitos sentidos, passa a ser nociva a ponto de sacrificar os impulsos de autopreservação desses sujeitos. E disso a gente precisa falar, porque aí a gente não tem, aspas, só uma questão relacional. Mas a gente também tem uma questão de um perigo concreto, a existência de muitas dessas pessoas das quais a gente tá falando. Mas enfim, dá pra gente ir longe nessa. Você sabe que esse assunto, assim, ele me fascina nesse momento. Eu tô muito debruçado nesse tema. Muito interessado nisso. Me surpreende várias coisas, tá? Primeiro, como é difícil falar sobre isso. Muito complicado tocar nesse assunto. Muito apedrejamento nesse momento, né? Mas é inegável que existe uma fixação na imagem muito perigosa. Como o Lucas e eu, a gente gosta de dizer, é como se muitos homens gays tivessem pegado questões que as mulheres passaram 2000 anos questionando e abraçassem isso em 30 anos. E feito um pacto muito perigoso, inclusive, com essa imagem do corpo perfeito, como se o único corpo que tivesse direito à sexualidade fosse um tipo específico de corpo. E como esse corpo fosse o topo da pirâmide. E vale tudo pra chegar lá. Porque se você não chegar lá, você não serve. É o que a endócrino falou pra mim. Eles dizem pra mim, ela falou, eu já escutei isso de mais de 15 homens. Se eu não estiver nesse lugar, eu não existo. Exato. Então eles topam morrer, porque não existia a mesma coisa. Quando a gente escuta homens gays mais velhos, que estão acima de 50 anos, acima de 60 anos, e que não estão necessariamente jogando esse jogo, ou não estão interessados nesse jogo, e aí a gente escuta experiências de desamparo muito grandes, tem um sintoma psicossocial na psicoesfera que está colocado nesse lugar. E que, mesmo para esse homem que tá no ápice da sua performance corporal e da imagem perfeita e tal, tem um negócio que eu venho chamando de o dilema de Davi. Pensando na estátua mais famosa do mundo, né, uma delas, né, a estátua do Michelangelo, que é você vai lá, constrói essa escultura inacreditável, admirada por tanta gente, mas que segue sendo sólida e estática, tá presa dentro de um museu. Tá demandando uma limpeza. Todo mundo deseja e ninguém consegue fazer nada. Precisa de uma equipe de limpeza a cada 2 meses que custa R$80 mil. Isso é dado. A manutenção do Michelangelo custa isso. Como se você só pudesse ser acessado por andaimes. E você acaba ficando lá. Desimplicado, genuinamente apático, né, com uma dificuldade. Porque isso, assim, a gente tá escutando muito, em muitos grupos, em muitas conversas.
que é eu não consigo viver sem ser um sujeito testosterona, ou sem ser um sujeito alguma coisa, ou sem ser um sujeito harmonização, ou sem ser um sujeito dinheiro, ou sem… enfim. Não, e tem lugares assim, tem hotéis que eu não consigo mais ir. Porque dependendo do hotel, se ele é um hotel mais progressista, assim, uma galera mais nocinha, tem todo tipo de gente, né? Mas se eu tento ir para um lugar um pouco de mais grana, assim, que eu recebo muita convite de publi, e eu vou, né? De vez em quando eu vou nos luxuoso. Eu sou absolutamente inadequada, porque quanto mais dinheiro, mais tem que ter esse corpo perfeito. E nesses lugares de muita grana, não existe um corpo como o meu, um corpo normal, sabe? Eu sou uma mulher magra. Nesses lugares, tá tudo muito errado comigo, sabe? E me incomoda, porque assim, eu tô numa piscina com 15 mulheres e todas têm um corpo Hollywood, aí minha cabeça fica, não, mas você é uma escritora, você trabalha 15 horas por dia, você tem livros que venderam muito, você tem não sei o que prêmio. Esse é o livro da Mia Srinivasa. Quem tem direito ao sexo? Será que é só um tipo de corpo que tem esse direito? Tem um texto, eu tava tentando lembrar, porque esse texto deu uma viralizada recentemente, da Rachel Benedict, que é uma crítica cultural bem interessante, né? Ela tem esse título maravilhoso, né? Que é Todo mundo é lindo e ninguém tem tesão. Maravilhoso! Esse é o dilema do Davi. E isso tá colocado na cultura como um todo. Claro, o meu trabalho me interessa, me implica como um homem gay. Esse assunto me fascina bastante. Mas concordo contigo, ele tá em vários lugares. E a gente vai… A Gia Tolentino também fala isso de um jeito muito interessante, né? Que é… parece que a gente foi refinando ainda mais esse índice de crueldade de quem pode ter acesso e quem não pode ter acesso. Você sabe que aconteceu um negócio comigo tão triste, tão bizarro, e na hora eu não me liguei. Bom, primeiro, a vida sexual de uma mulher, ela é pelo menos 1/3 dela com homens que te viram, né? Na hora de transar, eles viram você de costas. Eu nunca entendi direito o que é isso. Só é possível gozar se ele não te olhar no rosto. E isso, assim, não é só de um date, one night stand. Isso é de relacionamentos que eu fiquei 2 anos com uma pessoa dizendo que me amava, 3 anos, 5 anos. Há muito tempo eu não passo por isso, mas mais nova eu passei muito desse cara que na hora do sexo precisa não olhar pra você, te coloca de costas, sei lá. Como você estava dizendo, não tá fácil, né? No sentido de que, bom, até quando você vai aprender a receita do bolo de banana sem glúten, bom, é alguém lindo e Tá fácil. muito sexualizado. Então tem uma dificuldade mesmo nesse momento. Mas eu achei interessante isso que você trouxe, tá? De pensando em como é que a gente consegue ter essas conversas, né? Principalmente uma galera mais jovem, que a gente escuta bastante na Float, em estudos que a gente faz, grupos, entrevistas e tal. Como algumas conversas parecem cada vez mais difíceis de se ter, pelo menos no olho a olho. Muito frequente, né? Eu prefiro ter essa conversa Por WhatsApp. pelas redes sociais do que Sim. necessariamente ao vivo, presencialmente. Mas olha que conversa fascinante essa, né? Você mexe aqui, é legal, é gostoso, isso te excita, isso não. Que cena é essa? E eu tenho uma sensação de que, como os sonhos, essa é uma conversa que também foi ficando mais e mais à margem. Sim, sim. É mais os imperativos do que deveria ser, de como tem que ser. Eles estão um pouco mais postos e fica todo mundo tendo essas conversas meio internamente, né? E com muita dificuldade de colocar essa conversa na mesa e falar assim, não, olha só, isso aqui… É quase uma tesão. competição de performance do que uma troca ali, né? Eu não aguento mais a palavra verbo vulnerabilizar-se. Mas é meio isso, né? Ninguém quer falar o que quer porque seria um lugar mais vulnerável, talvez. É, mais frágil, né? Mais frágil. Você acha que algumas pessoas, voltando para aquela questão do pegar geral, né? Da vontade de pegar geral ou de flertar com geral. Você acha que tem gente que se medica hoje em dia, principalmente a mulher, na tentativa de ser boa moça? Pois é. Fico pensando em… neuróticos, pelo menos, são muito bons em criar estratégias de domesticação do desejo, né? Uhum. Como é que a gente faz pra deixar um pouquinho mais baixo? Pra voltar pra casinha. Como é que eu me ponho de volta na casinha? É, ou nem saio da casinha, né? Fico dentro dela mesmo, e é isso aí. Acho que tem algo assim, e tem algo bastante forte também do hiperfoco, né? De eu quero, na verdade, só prestar atenção naquilo.
Vou pôr toda a minha libido ali. Exato. E aí desloca, aí a gente tem uma sociedade inteiramente adoecida com burnout, ansiedade, a gente não sabe de onde veio. Tá Mas toda a libido sexual tá no trabalho, por no exemplo, né? trabalho. Mas tem uma coisa que eu acho curiosa dessa pujança dos medicamentos. E claro, tem suas razões, tem vários tratamentos que precisam, mas ou que se beneficiam bastante mas também tem muitas vezes esse uso das pílulas mágicas, né? Que esse é pra fazer aquilo, esse é pra desempenhar Esse eu aquilo acordo, outro. esse eu durmo, esse eu transo, esse é pra baixar minha libido, esse é pra subir minha libido. E esse é pra ficar quietinha. Ficar quietinha. E esse é pra ser boazinha. E esse é pra ser calminha. Porque, bom, isso é fundação da psicanálise, né? As histéricas. Mulheres que, olha, não estão dando conta. Não estão necessariamente conseguindo botar pra fora, pela fala, alguma coisa que tá profundamente incômoda. Sim. E que também não estavam tão afim ou conseguindo domar. Porque assim, na época das histéricas, horrível ser mulher naquela época, né? Não podia ter a vida sexual livre, não podia trabalhar, não podia, enfim. Hoje em dia, claro, ainda falta muito, mas o que seria a maior angústia de uma mulher hoje? Porque ela já pode fazer tudo isso. Putz, responder isso como um homem, difícil, hein? Porque tem muita angústia, né? E eu acho que esse monte de dor no corpo que eu tenho, enxaqueca, fibromialgia, é sintoma puro de histérica, sabe? Eu vejo, quanto mais eu leio sobre as histéricas, mais eu vejo um monte de sintoma meu. Mas dá pra gente pensar. Eu não consigo responder essa pergunta, mas eu consigo pensar em alguns caminhos. E um deles que eu penso tá bastante evidente é essa distância que existe entre as transformações concretas e as transformações discursivas. Em que, você pode tudo, você faz o que você quiser, você é quem você quiser e tal, mas você vai ganhar menos, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que cuidar das crianças ainda, você vai ter. Tem um descompasso esquisito, Tem né? um descompasso esquisito nisso que você tá falando, porque parece que a mulher ganhou um monte de coisa, que na verdade ela ganhou sem perder o resto, né? Ela só somou. Exato. Ganhou carga mental. Ganhou né? carga mental. E tem uma outra maluquice nisso que é: você pode ter uma vida sexual absolutamente livre, só que você vai se sentir meio sozinha no meio do caminho e vai pensar se não era melhor você ter feito a boa moça e tá dentro de uma família, sabe? E eu acho que esse pensamento conservador, bem patriarcal, ainda persegue a gente. E a gente fica meio louca com o quanto a gente quer ser livre e o quanto a gente tem medo de que ser livre signifique morrer sozinha. Um preço alto demais. Preço alto demais, sabe? É boa essa interrogação, né? A Judith Butler sempre fala uma coisa que eu acho muito boa, que é: todo mundo tem a sua teoria de gênero. Todo mundo tem a sua tese sobre gênero. Sobre quais são os papéis do que a gente chama de homem e do que a gente chama de mulher. E aí todo mundo demoniza, né, o trabalho dela e do Preciado e de uma série de outros autores, por exemplo, mas no final das contas, quando a gente pensa a mulher tem que fazer isso desse jeito, senão ela vai acabar sozinha, isso também é uma tese. E isso não é papo de tia. Apesar de que é papo de tia, isso acontece. Homens que têm a vida exatamente igual à minha, não faltaram amor pra eles. Não faltaram parceiros. E eu percebo que a minha vida amorosa é uma luta minha. Porque as sonsas têm mais oferta. Não que eu queira a galera que se interessa pelas sonsas, mas são raríssimas as vezes que aparece um cara pra mim. Não no sentido dele me querer, mas no sentido de eu querer ele. É difícil eu querer alguém, sabe? Quanto mais eu consigo na vida, mais fica difícil pra eu desejar alguém. E tem uma solidão nisso. Quanto mais eu leio, mais eu vou querer uma pessoa que possa ter essa troca comigo. Quanto mais eu cresço, mais eu vou querer uma pessoa madura. Quanto mais eu ganho dinheiro, porque aqui a gente fala sem medo de cancelamento, mais eu vou querer alguém que possa me acompanhar nesse crescimento financeiro também. Né? Quanto mais eu entendo a importância de uma família, que não tem nada a ver com conservadorismo, mas com construir algo com alguém, né? Então, assim, quanto mais meus pais envelhecem, mais eu quero alguém, um parceiro de vida. Vai afunilando, afunilando, afunilando e de repente parece que não tem. E eu não consigo imaginar um homem com uma vida exatamente igual à minha tendo essa dificuldade. Eu jogaria duas polêmicas na nossa fogueirinha. Uma delas é: quanto que dá pra se abrir pra alguém que, vou usar jargões, não tá pronto, mas talvez pudesse chegar lá?
ou pudesse ir se transformando junto. Sim. Aí a pessoa tem que querer também, né? Tem. Opa, dá trabalho. Mas aí A pegando galera aquela... chega muito paparicada pela mãe, eu sou obrigada a dizer que não tá tão legal e ninguém gosta de ouvir. Não, não vou pôr a culpa na mãe não, mas enfim. Mas aí vamos ter que parar de furar esse narcisismo um pouquinho. É, sim, total. Porque é meio aquela frase que você disse que eu achei muito boa, né? Que é fulano acabou comigo. Uhum. E é meio interessante também isso de como a gente também chega nas relações não só com o melhor que a gente tem. A gente também chega nas relações com o pior que a gente tem. Ou a gente chega nas relações também com o que a gente gostaria de ter. Ou o que a gente gostaria de ser. Como a gente gostaria de fazer. Eu sou meio romântico nesse sentido, mas eu tenho uma crença muito fundamental na capacidade transformativa ou transformadora das relações. Eu tenho também. A gente vai meio do jeito que dá. Uhum. E a gente vai vivendo e se transformando, e às vezes aquela pessoa não consegue parar de repetir aquilo, mas bom, é o que vai ter e a gente vai conseguir desse jeito. Agora, onde eu queria ser realmente polêmico é nisso que você falou dos homens. Porque o que eu tenho escutado, Tati, e eu ando pesquisando bastante esse tema, que é a solidão dos homens. E a dificuldade de muitos homens de inclusive falar de si. Eu não penso que isso está desconectado desses movimentos da machosfera, do masculinismo. Toda essa conversa, pra mim, é uma tentativa meio desesperada de restituir uma receita que aparentemente dava certo em algum momento e que fazia com que eles se sentissem mais pertencentes. Mas os homens andam com muita dificuldade de falar. Esse mito, né, do homem de ferro, de que tem que ser perfeito, com a armadura mais brilhosa, muito bem sucedido, etc. Os predicados são inúmeros. Não anda entregando muita intimidade. Mas será que não é, tem medo de relacional. falar, porque também agora a gente consegue ver o machismo tão bem e vai ficar o tempo inteiro, isso é machismo, isso é machismo, isso é machismo, aí eles vão se calando, porque também a real é que é de 3 frases, 2,5 tem machismo, né? E aí começaram a ter medo de falar. É muita coisa, né? É muita coisa Mas junto, é né? um tema difícil esse. Agora, o que eu penso de forma bastante contundente, Tati, é que a gente não vai conseguir desmontar esse sistema, imaginar novas formas de vida e transformar o nosso jeito de sofrer só na dinâmica do boy lixo. Só acusando. A gente vai precisar criar algumas pontes. Vai ter que chamar pra muito conversar, difícil. em Mas a vez gente de vai ter que fazer chamar pra textão. Eu concordo com você, é polêmico, É difícil. mas eu concordo. Pra encerrar, André, eu quero te fazer 2 perguntas aqui. Se a gente ainda pode falar em mulher fálica, ou se esse é um termo que não pode mais ser usado. E que tipo de desejo é esse que se fixa em um objeto por semana? E esse se fixa entre aspas, né? Porque se é por semana… É que a gente usa se fixa porque, para usar Freudão, o desejo tá pra fora, né? Então ele foi pra outro objeto, ele não tá mais nele mesmo, então a gente entende que é um comportamento ali sexualmente mais maduro. Mas o que é esse tipo de desejo que não tá no encontro, que tá só no jogo? Primeiro a mulher fálica, que eu tô curiosa. Porque quando eu tinha 20 anos, era muito na moda falar mulher fálica. Bom, a gente vai dar então 2 passos pra trás. Vai mais 1 hora aqui pra gente falar sobre o falo. Tudo bem, programa longo, vamos lá. Mas o falo é o suposto elemento que torna uma pessoa inteira. A gente adora isso, né? Uma pessoa plena, uma pessoa perfeita. É aquele elemento supostamente capaz de suturar o narcisismo, nunca houve queda, você na verdade é sim o alecrim dourado. Nunca foi castrado. Nunca passou por isso, nunca teve que passar por isso. Mas, como diz o meme, infelizmente gostosas também sofrem, também tem que passar por esse tipo de situação. Uhum. O falo é o poder, né? De alguma forma, é a coisa mais importante, mais preferida e que torna aquele sujeito mais especial ou mais especial. Que não tem mais nada especial. a ver com pênis, né? Tem a ver com… Já andei, né? Já vamos em frente. Perfeito. O jeito mais das ruas da gente pensar na mulher fálica é uma mulher muito consciente do seu poder, muito ameaçadora, muito perigosa, encantadora demais. Tem muitos psicanalistas que vão fazer uma associação entre isso e uma mulher muito pretensamente masculina e que quer mandar e quer ser a chefe.
a girl boss, ou esses significantes todos que dizem respeito principalmente ao ambiente corporativo ou ao mundo do trabalho, que é essa mulher que é muito empoderada, pra gente usar uma palavra mais atual. Só que também dá pra gente pensar que é uma grande confusão com mulheres que são super confiantes, né? Que são um pouco mais donas de si, donas do seu desejo. Samantha de Sex and the City, uma mulher fálica. Ela tá ligada no que ela quer, ela sabe o que ela quer. Mas também dá pra gente pensar numa mulher grávida como uma mulher hiperfalicizada, né? No sentido de que ela tem ali tudo, né? Ela não precisa de nada, nem de ninguém, em tese. Na imagem. Mas, pra mim, esse é um termo que a gente usa pra conseguir falar um pouco mais sobre o falo circulando um pouco, né? E o poder não necessariamente concentrado totalmente nos homens. E é curioso, né? A gente tem todos esses jeitos de falar, principalmente na psicanálise, na história da psicanálise isso é ótimo, né? Bom, o gênero não existe, mas é a mulher que não existe, né? E tem todas essas questões. Sim. No final das contas, como é que a gente pode pensar em como a gente lida com quem é mais poderoso, quem é mais agressivo, quem gosta de se ver como mais cobiçado e quem rompe com os roteiros clássicos inconscientes que a gente tem sobre como deve ser a sexualidade de um homem e de uma mulher. Porque é isso que tá em jogo, né? Você me fez essa pergunta mais pro começo e eu penso um pouco por aí, né? Várias coisas que você falou ao longo da nossa conversa tem a ver com isso, né? De eu me enxergo nesse lugar fálico e eu não sei se os homens bancam isso. Não sei se eles aguentam isso. Acho que essa pergunta tá aberta mesmo. É uma das grandes do nosso tempo, talvez. Sim. E a questão do desejo? Que desejo é esse que tá no jogo e não tá no encontro? Ele ia fugir dessa. Eu ia fugir dessa, né? Olha só, me pegou agora. Bom, o jogo é fascinante, né? Sim. É uma parte Bets. muito interessante. Os bets. Então, aí é que eu acho que o negócio complicou mesmo. Porque o jogo da sedução é parte da experiência erótica. Sim. E é maravilhoso. Agora, quando a gente escorrega pra esse lugar muito compulsivo, que eu só tô interessada em montar uma arena de pessoas que tá muito afim de mim, e é esse o jogo que eu quero jogar, e eu jogo, arremesso o outro num lugar radicalmente objetal, em que essa subjetividade não importa, em que não me interessa se tá sofrendo ou se não tá, ou pior, gosto de fazer sofrer. Acho interessante só ficar fazendo esses mind games, né? Ou esses jogos mentais pra colocar o outro numa situação de desamparo. Aí a gente sabe de onde a gente tá indo mais perto, né? Que é um caminho um pouco mais perverso. Sim. Não como estrutura, né? Mas Você também não acha que é perverso aquele cara, o queridão da putaria? Sabe o queridão? Aquele que tá saindo com 7 mulheres, mas senta, pega na mãozinha da mulher, olha no fundo do olho e fala: eu não tô disponível agora, eu saio com você e com outras 6. É importante que você saiba exatamente quem eu sou. Eu tô aqui porque eu te acho incrível, eu gosto de transar com você, mas não sou. E aí ele acha que se isenta de ser um merda. É o sincerão do jogo, mas ele também é um lixo. Mas ele tá falando, Ele né? tá falando. Né? E tá todo mundo mais ou menos adulto ali nessa situação, né? Sim. Mas esse não é um jogo de sedução? Pode E o que ser. eu quero dizer, não tem problema ser lixo, eu já fui lixo várias vezes na vida. Mas o que eu quero Não, dizer todo mundo é todo lixo mundo é um lixo. pouco. Exato. Mas onde eu quero chegar é… ali tem uma perversidade também que talvez a pessoa não perceba, não queira falar sobre a perversidade. Honesto seria se ele dissesse: eu tô te dizendo que eu não presto justamente porque é o momento em que eu sou fofo e assim eu seduzo você. Porque eu sou fofo dizendo que eu não sou fofo. Aí ele seria mais honesto do honesto do honesto. Mas não tem, né? Não tem. Não tem como ser o 100% honesto. Não tem. Aí vamos buscar os 3 ensaios e todas as interpretações que vieram posteriormente a isso, né? Mas tem um elemento perverso na nossa sexualidade. Tudo. Na sexualidade, com certeza. Tá presente. A gente fixa, a gente tem fetiche, a gente manipula a dor e a culpa de uma forma assim, maestral. Várias vezes, inclusive, pra gente não ter que se responsabilizar pelo nosso desejo. Pra gente não ter que arcar com as consequências. A gente usa a dor como um dispositivo ótimo pra conseguir nos permitir o prazer. E vice-versa. A gente tem um sádico e um masoquista dentro de nós. Todos nós. E aí vai ser menor ou maior grau, de acordo com a situação e tal. Então, é quase como se esse episódio fosse um tributo à sujeira. Um tributo à sujeira. Acho que assim podemos encerrar. Maravilhoso o tributo à sujeira. André, muito obrigada. Foi espetacular. Que maravilha. Obrigado pelo convite.
Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda quinta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem!